Não, eu acho desrespeitoso uma coisa dessa. Porque realmente o trabalho ajuda o aluno, né? Não lembro talvez. Bora. Então vamos começar. Deixa eu colocar uma seta ali, porque fica melhor. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa revisão. No dia da prova, caso eu coloque essa lâmina, eu vou começar assim como agora, na objetiva de pequeno aumento, certo? E vou passear pela lâmina, né? Aí vocês devem logo tomar como ponto de referência essa estrutura central, que é o canal central da medula, né? Então vocês já podem tomar como referência o canal central da medula. Então, vocês vão observar que temos um agapo para alguns, uma borboleta para outros aqui, formando a substância cinzenta. Então eu estou do lado esquerdo do H superior, estou descendo para o inferior, voltei para o canal central, lado direito superior, né? E lado esquerdo, direito inferior, não é? Então formou o H. Então tudo isso aqui é substância cinzenta e aqui substância branca. Além da diferença da cor, existe a diferença na consistência, né? Então, passando para essa objetiva, vai se observar o canal central mais detalhadamente, certo? E em torno do canal central, essas células que são chamadas células ependimáticas. Esse canal central pode ser chamado canal central da medula, canal medular, ou então canal ependimário. Esse nome, canal ependimário, é exatamente porque ele é revestido por essas células chamadas células ependimárias. Certo? Bom, se eu quiser células ependimárias, eu ainda coloco nesse aumento e mostro aqui as células ependimárias, não é? Se eu quiser as células ependimárias, por minha questão de prova. Caso não seja, caso seja o canal, eu vou fazer isso aqui, não é? Canal medular. Se eu quiser que vocês digam substância cinzenta, a pergunta seria: como se chama essa região da medula? Substância cinzenta. Se eu quiser que a resposta seja substância branca, como se chama essa região da medula? Tem alguma dúvida até agora? Não. Aqui, com esse aumento, eu já estou vendo os elementos da substância cinzenta. Eu estou vendo um corpo de neurônio belíssimo aqui. Corpo, exatamente essa parte mais dilatada, onde está se vendo o núcleo e o nucleolo. Estou vendo até dendritos, olha, esse corte realmente, por isso que eu separei essa lâmina para a nossa prova. Porque dá para ver até, ó, um dendrito para cá, estão vendo?
e o negrito para cá. Além desse aumento, eu posso colocar nesse aqui. Então, aqui está o neurônio, essa parte mais dilatada, corpo do neurônio. Aqui o dendrito, aqui outro dendrito, e essas células aqui, células da glia, certo? As únicas duas coisas que tem parecido aí é o núcleo e a célula da glia, mas ninguém vai confundir, porque o núcleo está dentro do núcleo e a célula da glia está fora da célula. O resto está bem diferente. Outra célula da glia, outra célula da glia, outra célula da glia, outra. Entenderam? Alguém vai tirar foto? Vamos tirar foto dessa parte aqui, querem tirar ou já tem essa foto? Aí tem corpo do neurônio, dendritos e células da glia. Não é? Tem tudo aí. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem, case para sempre. É feito casamento, né? Tem alguém que acha se não tem casa para sempre. Então vejam, aqui eu tenho outro corpo de neurônio, não é? Só que essa imagem não pegou os dendritos, né? Aqui tem várias células da glia. Se eu vou para a substância branca, a consistência é totalmente diversa da substância cinzenta. Porque na substância branca nós não vamos encontrar corpos de neurônios. Nós vamos encontrar apenas axônios e células da glia. O axônio, todos esses filamentos são axônios. Mas quando ele é cortado transversalmente, a imagem está meio passada, mas ele não é da... Quando ele é cortado transversalmente, a gente tem essa imagem aqui, olha. O axônio, aqui. Esse branco em torno, estão vendo? Não é isso? E o que seria isso aqui? Porque antigamente aí, no organismo, tinha a bainha de mielina. Aí durante a preparação, quando passaram a mielina no xilol, a mielina, por ter consistência adiposa, foi-se embora, certo? Então, o axônio sempre vai estar assim, próximo a esse espaço vazio. Olha isso aqui como está lindo. Está? Então, aqui é um axônio, certo? O axônio é o preto ou o branco? É o preto. O branco é o local onde estava a bainha de mielina. Aqui é o local onde está a bainha de mielina. E aqui é o axônio, certo? Bom, vamos ver se eu encontro. Olha aqui, vários axônios. A célula da glia tem um aqui, estão vendo? Vejam que ela é maior e ela não tem aquele envoltório branco. Como eu sei que há uma dificuldade aqui de ver a célula da glia, eu vou pedir que a célula da glia, já combinei com vocês, na substância cinzenta, para não ter atrapalho. Não estou querendo atrapalhar a vida dos espíritos. Então aqui, olha, outra célula da glia, mas vocês estão vendo, né? Que ela como que se destaca. Então aqui é uma célula da glia e aqui é uma axônio. Porque tem a mielina em torno. Ela não está dentro, né? Ela está externa. A célula da glia é essa que está em cima agora, certo? Isso. Alguém tem alguma dúvida dessa máquina? Tem, amores? Posso passar para outra? Bom, então, quem está conseguindo filmar, fotografar, para papá, se
quiser, depois passe para os colegas, não é? Vocês devem ter e-mail, vocês devem ter como vamos agora para a lâmina do encéfalo. Vejam só, o encéfalo, ele tem as substâncias em locais diferentes, enquanto que na medula a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, no encéfalo a substância cinzenta é externa e a substância branca interna. Então, separei já aqui uma lâmina bem escrita para a gente ver. Vou começar com a objetiva de menor aumento, porque com a objetiva de menor aumento, a gente vê os três elementos, certo? A gente vê substância cinzenta e vê substância branca, certo? Bom, deixa eu colocar os objetivos, aí é cerebeiro. Então, a disposição é diferente. Outra característica do cerebeiro é que a substância cinzenta tem 3 camadas, não é? Então, vamos colocar aqui cerebeiro, o corante aí foi marronzinho. Então, a gente vai ver novamente substância cinzenta e com as 3 camadas. Quais são as camadas? Camada molecular, camada de células de Purkinje, e camada granulosa. Estou botando de cima para baixo, já que a cinzenta é a mais externa. E vamos ver a substância branca. Então veja, com esse aumento, eu estou vendo aqui o limite onde começa a substância branca. Então, nessa minha imagem, só isso aqui é substância branca. Vejam que ela está bem interna. A cinzenta, de fora para dentro. Aqui a camada molecular. As células de Purkinje estão aqui fazendo um limite entre a camada molecular e a camada granulosa. Só que tem um detalhe, com esse aumento eu não vejo as células de Purkinje ainda. A razão de eu ter botado esse aumento é que quando eu colocar o aumento de 10, vocês já vão ver a substância branca. Estão percebendo? Então, por isso que eu estou começando com um aumento menor. Então, nesse aumento, o que é que a gente está vendo? Camada molecular. Então, a gente já está sabendo que a substância cinzenta vai daqui até lá. Porque ela tem 3 camadas. Camada molecular, aqui deverá estar a de células de Purkinje, aqui a granulosa, aqui a branca. Então, se eu for pedir
medir a substância branca a vocês, possivelmente eu vou usar esse aumento. Porque se eu botar um aumento grande, vocês não têm esse referencial de localização. Entenderam? Se eu simplesmente botar localizado em 10, vai ser fácil vocês confundirem isso com isso. Né? Então eu tenho que botar na objetiva de 4 para vocês terem essa localização. Daqui para lá, cinzenta. Daqui para cá, bom, mas visto com essa objetiva, vamos passar para outras objetivas para que as células de Purkinje possam ser vistas. Tá certo? Bom, então vamos para a objetiva de 10. Os mais atentos estão se apercebendo que aqui é a branca, não é? Aqui, granulosa. Dá para ver já duas células de Purkinje aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, certo? Outra aqui, outra aqui. Mas eu posso botar no aumento ainda maior. E essa camada é a molecular. Passando para um aumento maior ainda, eu vou ver mais detalhadamente aqui a granulosa. Olha aqui. Células de Purkinje, que na verdade são neurônios, mas esse camaradinha que descobriu botou o nome dele. Esse vaidosinho. É o mais bonito daqui. Está lindo, tá? E acima, molecular. Alguém tem alguma dúvida? Se a gente botar a célula de neurônio é a mesma coisa, né? Se botar o que? Essas células e neurônio é a mesma coisa. Eu vou querer que bote por quê? Mas se botar uma camada, Se botar camada de células de Purkinje ou células de Purkinje, eu não vou alegar por conta desse nome camada. Agora vamos para a lâmina de Neves. Neves. Essa é uma bênção de tão fácil. Aliás, nessa prática, todas as lâminas estão fáceis. Bom, na aula teórica, eu falei para vocês que existe uma relação entre o tecido conjuntivo e o nervo, certo? Então, como a técnica que foi usada aí foi o micrômetro, o tecido conjuntivo está se apresentando aí na cor verde, tá legal? Então, o que é que nós estamos vendo aí? Saiu um corte de nervo corado dentro de crômico, onde a gente vai observar o epineuro, o perineuro e o endoneuro. professor, essa lâmina aí é Epineuro, camada de tecido conjuntivo que reveste o dedo. Perineuro, camada de tecido conjuntivo que reveste os feixes de fibras. Endoneuro, camada de tecido conjuntivo que reveste a fibra. E eu expliquei para vocês que no caso do tecido nervoso, a fibra é o axônio. Lembram que eu fiz questão de enfatizar para vocês que no tecido muscular, tanto faz você chamar célula como fibra, é tudo a mesma coisa.
No tecido nervoso, célula é o neurônio todo e fibra é apenas um axônio, certo? Então, pela descrição, vocês acham que a seta está onde? No epidêmio, não mais externo, está revestindo externamente o nervo, certo? Então, essa camada é chamada epidêmio. Tudo é tecido conjuntivo, é só questão de localização. Então, veja, essa camada todinha mais externa é epidêmio, certo? Bom, aí vamos dizer que eu coloco um aumento um pouco maior. Aqui continua ainda desse lado epidêmio. Aqui já é peridêmio, porque está melhor aqui, porque está envolvendo esse feixe. Ó. Cada bolota dessa é um feixe. Então aqui eu tenho um feixe, aqui eu tenho outro 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 feixe. Então, pela definição, peridêmio, camada de tecido conjuntivo que reveste o feixe. Então, veja que essa camada aqui tem uma localização diferente dessa aqui, porque essa está revestimento mais externo. E essa é aqui. Não tem como confundir. Está bem lá dentro, né? Peridêmio. E o endoneuro é o tecido conjuntivo que reveste a fibra. Então, vamos botar um aumento ainda maior. Então, observem que se a fibra é o axônio, esse ponto que eu estou em cima aí é o axônio. Esse espaço é a mesma conversa que daquela substância branca. Era onde tinha a bainha mielina. E em torno, esse verdinho, o endolino. Vamos ver se tem um lugar que esteja mais bonito para a gente mostrar para vocês. Aqui, que tá bom, olha, tá mostrando bem o endolino. É essa camada que fica envolvendo o espaço e o axônio. Tá certo? Então, mais uma vez. O epidêmio, eu prefiro com esse aumento, porque dá para vocês se aperceberem que aqui é o externo, epidêmio, perineuro, não é? Perineuro, perineuro, aí o endo, aqui dentro. Endo dentro, né? Endo, o nome está dizendo que endo é dentro. Pode ver que tem sempre um tecido esverdeado. Agora, lógico que o endoneuro é muito mais delicado que o perineuro e o epineuro. Mas é tecido conjuntivo, pela cor vocês estão vendo. Certo? Então, de tecido nervoso foram essas glândulas que nós descobrimos. Pois é. Aí a gente vai ver também a lâmina de duodeno. Bota ali, gente.
Bom, como eu disse a vocês na outra prova, aí é um corte transversal de modelo. Por ser um corte transversal, a gente tem uma luz, não é? Em torno do que eu acho parecido, aí é minha visão, não sei se vocês acham, umas folhas aqui, né? São chamadas vilosidades, as vilosidades do duodeno. Então eu resolvi chamar de folha, certo? Então a gente vai começar fazendo esse passeio para vocês. Será isso? É um extraterrestre? Não, é um duodeno. Aí vejam só, com essa imagem já dá para distinguir bem que aqui tem um tecido que é igual a esse, mas que é diferente desse. Não é? Pela cor, pela consistência. Então aqui é epitélio, aqui é conjuntivo, aqui é epitélio. Aqui é epitélio, aqui é conjuntivo, aqui é epitélio. Tem uns epitélios que ficam assim meio doidinho, porque o corpo não apresenta muito bem. Mas aqui dá para ver uma coisa muito linda. O que é isso? Conjuntivo. Então, isso aí tá fácil. Né? Novamente, epitélio, conjuntivo, epitélio. A gente está vendo também algumas estruturas azuis, células calciformes, não é? Glicoproteína neutra evidenciada. Então, Glicoproteína neutra evidenciada. ela produz glicoproteína, né? Então, por exemplo, se eu paro aqui e mostro essa célula caliciforme, célula caliciforme, né? Se eu paro aqui e mostro essa faixa, que é isso aqui? Borda estriada, né? Então, essa camada bem externa do epitélio é a borda estriada, que a gente sabe, em alguns locais dá para ver bem, em outros locais não dá, que ela representa as vilosidades, não é? Ó, borda estriada, borda estriada. E aqui a gente tem esse epitélio que está bem bonito, esse aqui está mais, mostrando que é um epitélio, olha, esse pedaço aqui está ótimo, simples, cilíndrico. Olha, essas três células estão perfeitas. Então, esse epitélio é simples, cilíndrico. Aqui, borda estriada, né? Célula caliciforme. Aqui já está uma doidice, mas dá conjuntivo. Porque histologia é isso, pessoal. A gente, olha que célula caliciforme maravilhosa. A borda muito bonita, né? Então, borda linda, não é? E de repente eu posso voltar para esse aumento. Tudo que nós vimos foi aqui nessa região. Eu posso parar aqui, que é o músculo com esse aumento e com esse aumento. Se é músculo liso, a gente não vai observar estriações, certo? Professora, a senhora pode botar aí para eu ver como foi que é essa parte do músculo liso? É externo, né? Ele é externo. Externo, né? Vou voltar. Eu estava aqui, certo? Aí eu fiz assim, certo? Porque de um lado tem borda estriada e do outro a senhora falou que é célula assim. Não, o epitélio é formado por células cilíndricas. A borda estriada é aquela camada mais externa.
Só essa linha aí, tá vendo? Epitélio simples, não qual função. O epitélio é esse aqui que não está bonito. Mas eu mostro no outro local. A borda eu posso mostrar aí. É essa faixa. Ok? Os vasos sanguíneos. Aqui é o epitélio. Epitélio simples, borda estriada. Os vasos sanguíneos estão no tecido conjuntivo. Você não vê vaso sanguíneo no tecido epitelial, entendeu? Não existe. Ó, aqui tem um vaso sanguíneo enorme, mas ele está no tecido conjuntivo, que é essa parte central. Deixa eu alcançar. Certo? Olha ele aqui. Ok? Não, só aquelas. Só aqueles filamentos, certo? Certo? Bom, e a última lâmina? Eu acho que sim. Veja só, eu ia botar aquela de língua, que eu amo de paixão. Só que ela está sumida. Vai ser assim. Entendeu? Você lembra que tinha uma língua que só tinha ela e sumiu. Eu acho aquela lâmina maravilhosa. Mas vai cair na prova a língua? A língua? Vai cair na prova? Sangue vai. Não, da língua. Não só achar. Eita. Aquela lâmina. Achar depois Eu só sei você. a professora vai achar essa coisa depois na O que frente. acha de botar aquela de osso? É bem fácil. Mas vai cair sangue. Só mais um. Não, sangue vai cair de todo Então, jeito. bota de osso. É bom a de osso, só tem 4 lâminas de Não, osso. olha, no momento que tem uma lâmina baixa, pessoal, há uma chance maior de cair você ainda É a de osso, bota a professora de osso que passa. A de osso só tem 4 De sangue, é sangue. Ah, é, a de osso tem um nome, né? Fez você. É porque tem uma fotografia. Tá bom, tem um nome doido ali. Não é bom não. Bom, aí a gente tem hemácia, Esse aí é o plaqueta, essas pirraias e linfócito. O só já tem 3. Eu não gosto dessa menina. Mas não vou ter dar um vocês, eu chamei a cabeça. Querem ver tudo logo, eu não vejo tudo. Eu não tenho paciência de procurar. Mas enfim. Então, medula e céfalo no nervo do odeno e sangue, né? É.
lâmina aqui que nós encontramos estava cheia de eosinófilo. Lotada, linda. Aí a monitora, vou guardar que essa lâmina tá boa demais. Quem acha? Agora mesmo eu saí aqui, fui perguntar ao outro professor. Sabe onde a menina guardou? Ele disse, não. Esse negócio de guardar é perigoso, né? Guardou pra ela. Esconde tanto pra que desaparece. Bom, então a gente já viu o quê? Hemácia, pode chamar também eritrócito ou glóbulos vermelhos. Plaqueta. E aqui, linfócito. O que caracteriza o linfócito? Esse núcleo grande, e vejam que praticamente está ocupando toda a célula. Não é? Vamos tentar achar mais alguma coisa. Eu estou admirada com a quantidade de pessoas hoje, dia comum. Devia ter muito mais. Porque na prova é uma quantidade de pessoas. O neutrófilo, não é? Granulação delicada, 3 lóbulos, então neutrófilo aí. Isso aí. O neutrófilo também. O eosinófilo, ele tem a granulação mais grosseira. Deixa eu ver se eu acho. Neutrófilo. Linfócito. Outro linfócito. Outro linfócito. Esse é o eosinófilo. Vejam que ele tem a granulação mais grosseira no citoplasma, alaranjada e bilobular. Então aí é o eosinófilo. Certo? Ver se acham mais alguma coisa. Tem uma lâmina ali, querido meu, veja uma lâmina, essa caixa que tem lâmina de sangue. Ah, tá aqui. Obrigada. Tem uma lâmina, ela tá feia, mas ela tem muita coisa. Eita. Jogar? Quer que eu jogue? E aí?